Muito bem, é com muita alegria que a gente recebe aqui nos estúdios da Nova Brasil FM, na capital federal, o Isídio Santos, que é o presidente da TerraCap aqui em Brasília. Vou falar um pouquinho do Isídio para você. O Isídio assumiu a presidência dessa autarquia local em dezembro de 2019. Antes ele já tinha sido secretário de obras por um ano, entre dezembro de 2018 e esse dezembro do ano seguinte, 2019. Ele é mineiro, formado em engenharia civil pela Universidade de Uberaba, já exerceu também trabalho de destaque em construtoras, em sindicatos de construção civil aqui do DF, foi inclusive conselheiro e coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil no CREA-DF e foi escolhido pelo governador agora afastado, Ibanez Rocha, para continuar à frente da TerraCap neste segundo mandato de Ibanez, que foi reeleito em primeiro turno em outubro do ano passado. Isídio Santos, feita essa apresentação, bom dia, obrigado pela sua presença com a gente aqui na Nova Brasil FM. Bom dia, Diego, bom dia aos ouvintes, muito obrigado pelo convite, espero poder contribuir trazendo informações à população. Maravilha. Isídio, vamos começar falando o que é a TerraCap. Às vezes o morador de Brasília escuta esse nome aqui, acolá, e às vezes não faz ideia do que é, até porque a sigla continuou TerraCap, o nome, mas teve uma mudança anos atrás do que significa, né, a TerraCap. Exatamente. No início da Constituição do Distrito Federal, existia apenas a Nova Cap, que é uma empresa que foi criada para construir tudo que existe aqui no Distrito Federal. JK criou a Nova Cap, né? Exatamente. E com o passar dos anos foram criadas novas empresas, como a SEB, a CAESB e a TerraCap. A TerraCap foi criada como uma imobiliária para gerir as terras públicas do Distrito Federal. E com o passar dos anos viu-se que a atuação da TerraCap poderia se expandir e ela foi transformada em agência de desenvolvimento. Com isso, a TerraCap pega o lucro advindo da comercialização de áreas aqui no Distrito Federal e reinveste em infraestrutura no próprio Distrito Federal. E por isso hoje ela é uma agência de desenvolvimento. Capta recursos e aplica esses recursos na cidade. Exatamente. A gente hoje faz muitas obras, a gente reinveste todo esse lucro aí em infraestrutura e em melhorias para a população. E aí o nosso ouvinte pode se perguntar, qual é a diferença disso então para a Secretaria de Obras que faz obras na cidade também? Bom, vários órgãos fazem obras aqui no Distrito Federal. A Secretaria de Obras, ela é a responsável por grandes obras, principalmente obras que têm financiamento externo, como Caixa Econômica, por exemplo, que faz todo esse eixo oeste, por exemplo, o túnel, que é a maior obra hoje em execução no Distrito Federal. O senhor está falando do túnel lá em Taguatinga? Taguatinga. Certo. Então, isso aí é uma captação externa na Caixa Econômica, e essas obras são executadas pela Secretaria de Obras. E vários outros órgãos executam, como Secretaria de Saúde, de Educação, Nova Cap, SEB, CAESB, todos executam obras também. E a TerraCap, ela executa também muitas obras com recurso próprio. É diferente desses outros órgãos que são todos dependentes. A TerraCap é uma empresa independente. Muito bem. Vamos começar falando desse projeto Drenar DF. A gente está vendo muita propaganda aí do Drenar DF, inclusive aqui na Nova Brasil FM, a gente está veiculando essa importante campanha aqui do governo local, porque é para resolver um problema que era daquele tipo de problema, Isídio, que entra governo, sai governo, a gente ouvia falar de que tinha que melhorar a questão dos alagamentos quando chovia, né? Era até mesmo inadmissível, né? Uma capital federal, caía uma gotinha de chuva, logo as tesourinhas, sobretudo aqui na Asa Norte, ficavam completamente lotadas, a ponto da gente ver cenas até mesmo pitorescas. A gente ria para não chorar de ver aquelas tesourinhas completamente alagadas. Tinha gente até que se aventurava em nadar fazendo graça ali. É até perigoso, né? Mas a gente viu isso, o humorista da cidade nadando nas tesourinhas alagadas do plano piloto. Esse Drenar DF vem para resolver esse problema. Exatamente. Isso é um grande projeto. Ele se inicia por essa faixa 1 e 2 norte, que a gente chama, que vem desde o estádio ali, na região do estádio, até o Lago Paranoá. Essa água chega ali próximo ao Yacht Club. E o que é esse Drenar DF, essa obra que se iniciou? Há pelo menos 2 décadas tentam-se fazer essas obras. E houve um impedimento aí por conta das lagoas. Toda essa água ela é captada e ela vai para uma lagoa antes de ir
para o Lago Paranoá. Existia uma grande discussão quanto à execução dessas lagoas, por ser uma área tombada. O IPHAN entendia que essa lagoa deveria ser enterrada. Seria como se fosse uma grande lagoa com uma laje em cima, algo do gênero. E isso inviabilizava a obra. E essas aprovações se arrastaram por longos anos e não se conseguia aprovar. O que foi feito Projetos agora, existiam, né? O projeto já existia. Só a execução que travava nessa história. Exatamente, nas aprovações. Tá. O que foi feito? Foi criada lá um parque próximo ali a L4 Sul, que é o Parque Internacional da Paz, e dentro desse parque nós alocamos essa lagoa. Com isso nós conseguimos todas as aprovações ambientais, do IPHAN, urbanísticas, para que a gente pudesse realizar essa obra. E essa obra foi alterada também. Nós pegamos esse projeto antigo e modernizamos totalmente esse projeto. Nós ampliamos a rede e ela será toda construída em método não destrutivo. O que é isso? Diferentemente de uma obra como foi feita lá em Vicente Pires, onde você abre as ruas, abre grandes valas para fazer aquelas redes de águas pluviais, aqui são túneis, mais ou menos parecido com o que é feito em metrô. Você desce a pelo menos 12 metros de profundidade, tem local que chega até 22, e com isso a gente escava túneis. É uma obra que você não vai... Tudo subterrâneo. Tudo subterrâneo. Você não vai ver essa obra, não vai ter agressão nenhuma ao plano piloto, até porque é uma área tombada e não teria como se fazer isso. Com todas essas soluções de engenharia, urbanísticas e ambientais, e lá junto ao IPHAN também, a gente conseguiu viabilizar, ter todas as aprovações e conseguimos iniciar essa obra agora, em 2023. Já começou? Já começou. Essa obra foi, como é uma obra muito grande, ela foi dividida em 5 contratos. 4 contratos nós já assinamos, falta um último agora, que está no final do processo licitatório. Ok. Deve ser assinado agora mês que vem também. E com isso a gente tem todas as obras em andamento. Qual o tamanho desse investimento, presidente? 174 milhões. 174 milhões de reais. E dura quanto tempo uma obra dessa? Não é rápido, A expectativa é entre 1 ano e 1 ano e meio. 1 ano e meio. Até por ser uma obra subterrânea, nós tomamos todos os cuidados, conversamos com todas as concessionárias, SEB, CAESB, metrô, inclusive, que nem existe metrô na Asa Norte, mas só a possibilidade de existir nós já questionamos onde poderia ter alguma interferência. Até porque tem uma promessa de metrô até pelo menos o Agarrã. Exatamente. Né? Então tudo isso foi pesquisado, tivemos a anuência de todas essas concessionárias para que não existisse interferência alguma. Tanto é que a profundidade dessa nova rede, ela chega a 22 metros. Onde poderia ter uma interferência, ela passa por baixo. Nossa! Foi feita muita sondagem, nós tivemos um apoio muito importante aí do Tribunal de Contas, que na sua análise ele entendeu que a gente precisaria de executar mais sondagens. Isso foi muito bom, é muito seguro para a gente. E foram realizadas as sondagens, liberado pelo Tribunal de Contas, e com isso conseguimos contratar. Isso vai atrapalhar muito a vida do motorista aqui nessa região central de Brasília? Não, a ideia é que não tenha nenhum desvio de trânsito durante essa obra. O máximo que pode acontecer é onde você tem os canteiros de obras, como você está escavando e está retirando terra, pode ter ali, durante essa remoção, algum momento de caminhões trafegando, tirando terra, alguma sujeira, mas que a própria empresa já está contratada para sanar isso. Então, acho que é o máximo que pode acontecer. Muito bem. 8 horas e 44 minutos, você está sintonizado na Nova Brasil FM 97,5. Nós estamos aqui nos nossos estúdios recebendo hoje o presidente da TerraCap, a Agência de Desenvolvimento do DF, o Isídio Santos, que está nos trazendo os detalhes aqui e as novidades relacionadas à TerraCap. Isídio, eu ouvi muito falar de TerraCap como morador de Brasília e jornalista na época em que o Noroeste começou a nascer, né? Porque a TerraCap começou a fazer ali as vendas daqueles terrenos para as grandes construtoras e tudo mais. Tem muita coisa da TerraCap ali ainda no Noroeste? Ainda tem alguns lotes lá, não muitos. A maioria das projeções já estão comercializadas. Mas existe muito investimento ainda da TerraCap no local. O Noroeste é um parcelamento, é um negócio de sucesso da TerraCap e que já deveria ter uma infraestrutura mais avançada. Sim. Pelo momento que foi, pela forma que foi idealizado, no momento que foi, não houve grande investimento, que a gente está fazendo agora.
Dou um exemplo das lixeiras subterrâneas, que nunca foram executadas. Agora a gente conseguiu executar já em algumas quadras. Tá. Tivemos agora toda a aprovação do SLU, que começou o recolhimento delas, e agora nós já vamos fazer nas outras quadras. Conseguimos fazer um acordo lá com aquela comunidade indígena, onde a gente pegou com a principal avenida do Noroeste, que é a Avenida W9. Ela não tinha sido concluída justamente por conta das tribos indígenas que ocupavam ali. A gente conseguiu um acordo junto com o Ministério Público, FUNAI. Eles ficam, mas nós construímos agora para eles umas residências definitivas, que já estão em execução, próximas de acabar, e com isso eles vão para a residência definitiva, mas só pelo acordo já foi liberada a via W9, que nós já a concluímos há algum tempo. Isso aí liberou o trânsito ali para toda aquela população. Legal. Vale lembrar o nosso ouvinte, a gente tem muitos ouvintes que moram no Noroeste. Muito obrigado, você que mora no Noroeste, acompanha aqui o Nova Manhã Brasília. O Noroeste, eu diria, o projeto é anterior, mas ele nasceu assim ainda no governo José Roberto Arruda, era a menina dos olhos do José Roberto Arruda, governador que acabou sendo preso no exercício do mandato, quando eclodiu ali o escândalo da Caixa de Pandora, em 2009, e de fato depois a coisa ficou um pouco devagar, não andava, e hoje a gente vê um Noroeste pujante, né, com uma população já considerável, muitos prédios prontos, outros tantos ainda em construção, outros começando a se reerguer. Temos ali o parque, o nome do parque? Bulemax, né? E também é com a Terracap a construção dele? Também com a Terracap. Tá. Essa área toda é destinada ao parque. A gente também pegou essa área totalmente sem investimento e a gente conseguiu implantar ali já 2 ilhas de lazer, uma voltada para a Asa Norte e outra voltada para o Noroeste. Elas já estão concluídas. A gente está tentando, junto ao IBRAM, que é quem gerencia parques no Distrito Federal, a construção de mais uma ilha, para que a gente possa ter mais opções de lazer dentro do parque. E com isso ele já é utilizado pela população hoje. Ainda não está da forma que a gente gostaria, mas o investimento lá é muito importante e vale a pena a visita. Legal. Iluminação já melhorou muito no Noroeste? Já melhorou. A gente conseguiu agora também, porque a iluminação, é bom que se diga isso, a gente é muito cobrado por isso ali. A iluminação, antes da privatização da SEB, ela era feita pela SEB e a gente utilizava recurso da CIP, que vem das contas de energia. Então era um acordo entre Secretaria de Obras e SEB e se executava muita iluminação. Após a privatização, foi criada uma nova empresa, que é a SEB-P. Então ela gerencia toda essa iluminação, porque agora, recentemente, a gente conseguiu a autorização dela para que a gente mesmo, na Terracap, possa executar a iluminação no Noroeste. Para encurtar esse caminho. Então aí, a gente né? encurta esse caminho, já estamos lá desenvolvendo projetos, a SEB aprova e a gente executa. E vai ser mais rápido. Legal. Comércio já está começando, né? O posto de gasolina também, né? Lá no início já do tem Noroeste. Posto de gasolina lá. Nós estamos fazendo, inclusive, um viaduto ali na entrada do setor Noroeste, na parte mais baixa. E ali onde você diz, indo para a Épia, ali isso, pela lateral. Ele é da Épia virando dos supermercados ali. Pro supermercado, exatamente. Ali vai ter um viaduto. Ali tem um viaduto, já iniciou a obra. Tá. Isso aí vai dar uma fluidez muito grande para o trânsito e já está em projeto também, junto ao DER, um viaduto na parte mais alta do Noroeste. Havia uma promessa no início de que o Noroeste seria o maior bairro ecológico do Brasil, né? Tudo seria feito com esse olhar cuidadoso do ponto de vista ambiental. Isso está sendo seguido, presidente? Está sendo seguido. Como eu disse no início, esses investimentos que no início, até por uma questão de fluxo de caixa, é difícil fazer muitos investimentos no início. Você tem que comercializar para fazer caixa e reinvestir. Mas esse reinvestimento está sendo feito agora, avançou bastante e prova disso essa quantidade de obra que tem lá. Esse investimento do parque, tem um anel viário que a gente está fazendo em volta do parque, viaduto, tudo isso vai trazer toda essa mobilidade e essa dignidade à população. Legal. Quem está em Brasília há mais tempo, há mais anos, sabe que o Sudoeste começou assim, né? Era conhecido como Sudolama antes de virar Sudoeste. O Sudoeste era desse jeito. O Noroeste está nesse caminho, mas imagino que vai ser mais rápido para o Noroeste virar um Sudoeste como a gente vê hoje, né, presidente? Com certeza. Já é um bairro hoje consolidado e esses investimentos, eles trazem melhorias, mas ele já é um bairro hoje habitável, consolidado e muito bom.
Muito bem, vamos mudar de assunto, falar da W3 Sul, que é o assunto também que muito interessa ao nosso ouvinte da Nova Brasil FM. Você que está passando nesse momento aí pela W3 Sul, um grande abraço para você, obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência aqui conosco na Nova Brasil FM. Revitalização da W3 Sul, isso sai ou não sai, presidente? Pois é, esse é um grande projeto, isso aí me traz muita satisfação, inclusive. Na minha primeira semana como secretário de obras, eu recebi lá o Zé Carlos, então presidente da CDL, com esse projeto pronto. CDL, que é a Câmara de Dirigentes Logísticos. Exato. Né? E ele levou esse projeto pronto, apresentou, e de pronto o governador Ibanez comprou a ideia também e falou, pode investir. E com isso a gente conseguiu fazer toda essa revitalização ali da W3 e W2. A gente fala muito em W3, mas eu sempre pontuo W2, que um grande ganho ali para os comerciantes é a W2. W2 que é virada para as quadras 300 residenciais. Exatamente. Ali você conseguiu dar uma fluidez ali. Por exemplo, quando você fazia uma entrega em alguma loja, o caminhão ficava parado ali, travava o trânsito. Hoje tem local para parar, está tudo organizado, então o ganho é muito grande. Então, junto a essa revitalização, nós conseguimos ali, acho que é marca desse governo isso, essa integração. Nós conseguimos ali, junto à SEB, colocar toda a iluminação em LED na W3 Sul, já colocamos na W3 Norte também. E agora nós estamos em obras virado para as residências, revitalizando todas aquelas calçadas e trocando todo o pavimento da W3. E inclusive a faixa de ônibus com pavimento rígido, que é de concreto, ele dura 3 vezes mais que o asfalto, no mínimo. Com certeza. Lembrando, a gente recebeu aqui recentemente o secretário de Transporte do DF, Walter Casimiro, é isso, Sim. né? Ele nos informou do projeto, né, para o veículo sobre trilhos, que também está sendo previsto ali neste segundo mandato do governador Ibanez na W3 Sul. Ali é complicado, quando eu passo de carro ali, presidente Zídio, porque tem algumas raízes das árvores que invadem a pista mesmo, né? E eu costumo nem andar naquela pista mais próxima das árvores, porque de vez em quando caem umas frutas ali também. Elas não são tão desejáveis para a lataria do carro. Exatamente. Durante essas obras de revitalização ali da W3, a gente conseguiu, junto à Nova CAP, do Departamento de Parques e Jardins ali, um rápido estudo deles, por conta dessas raízes mesmo. Não faz sentido a gente revitalizar, trocar toda aquela calçada ali para uma raiz destruir com o tempo. E a própria Nova CAP encontrou uma solução ali com outro tipo de árvore, são novas árvores, foi permitido lá essa troca, e com isso a gente espera não ter esse problema novamente. Muito bem. 8h54, o Isídio Santos é o presidente da Terra Cap, a Agência de Desenvolvimento do DF, está conosco aqui nos estúdios da Nova Brasil FM, conversando com você, ouvinte, trazendo as principais novidades que interessam a você. Presidente, tem novidades sobre regularizações também, é isso, nesse segundo mandato do governador Ibanez? Tem novidades, a Terra Cap tem investido muito em regularizações, a exemplo de Vicente Pires, Arniqueiras, Jardim Botânico, e tem outras novas áreas também em processo de regularização, como o Bernardo Saião, por exemplo. E a gente agora também está com uma grande meta de regularização das áreas rurais. Está sendo criada agora uma empresa de regularização de terras rurais dentro da Terra Cap, será uma subsidiária. Isso ficava com a Secretaria de Agricultura antes, né? Isso aí, o que geria isso é a Secretaria de Agricultura e Terra Cap também, juntos, a partir de um convênio entre essas partes, mas é uma coisa que não se mostrou produtiva. Com isso, agora, a ideia do governador foi criar essa empresa para que a Terra Cap faça toda essa gestão e não precisa desse processo, vai para a Secretaria de Agricultura, volta para a Terra Cap. Hoje o pessoal não tem segurança ainda dessa terra, não tem essa estabilidade jurídica, segurança jurídica. Não, já existem alguns contratos firmados, já existem algumas regularizações, mas o que falta é muito mais do que o que já tem. Por isso que o governador quer empreender essa velocidade na regularização de terras rurais. Já existem algumas terras regularizadas, com contrato de concessão, o pessoal paga, está tudo certinho. Ok. Mas a grande maioria vai entrar agora nesse processo novo. Muito bem. Caminhando para o fim da nossa conversa aqui, agradável, com o Isídio Santos, presidente da Terra Cap, 8h56 em Brasília.
A estrutural ali tem muita coisa para fazer ainda, né? Estrutural para quem pisou lá anos atrás e pisa hoje, sobretudo ali no início da cidade, né? No primeiro momento, porque tem uma parte mais pro fundo ali onde era o aterro, que a situação ainda é um pouco complicada do ponto de vista de urbanização. Mas a estrutural já melhorou bastante. Tem pavimentação a ser feita ali, é isso, presidente? Sim, isso aí é um grande convênio da TerraCap com o DER. Essa obra já está iniciada e será a troca de todo o pavimento da via estrutural. E essa troca é uma inovação aqui no Distrito Federal, porque ela vai ser completamente em pavimento rígido, que é um pavimento de concreto. Vale a pena visitar essa obra. O que existe de tecnologia hoje em engenharia está sendo aplicado lá. A acabadora que executa essa obra, só existem duas no Brasil, uma está lá no sul e outra aqui na via estrutural. Tá. É muito moderna e é um pavimento que ele é muito mais durável do que o pavimento asfáltico, e a gente espera com isso não ter aquele problema que a gente tem de tapa-buraco. Pois é, isso é uma coisa que me intriga. Quando a gente tem a oportunidade de viajar para fora do Brasil, que a gente aluga carro e vai por aí, a gente não vê asfalto, né, Exídio? A gente vê... Como é que se chama? Pavimento rígido. Pavimento rígido, que é um concreto, que concreto. É mais claro, né? Você percebe ali pela cor do asfalto, não é asfalto, né? Sim. A gente tem isso hoje ali no buraco do Tatu? Você me corrige? Ali existe desde a criação do Distrito Federal. Desde a criação. Só que a tecnologia ali é a que era aplicada à época, as juntas eram com madeira. Então ali quando você passa de carro tem um incômodo daquele tuk-tuk, né? Isso na via estrutural já não vai acontecer. A tecnologia hoje é outra, muito mais moderna, e você tem um conforto muito maior. Mas aquilo ali é um bom exemplo da durabilidade. Sim, claro. E isso dura muito mais e é muito mais eficiente do que o asfalto. A minha pergunta é, por que não é feito isso? É mais caro? É bem mais caro? Olha, ao longo da história, ele sempre foi mais caro. Tá. E com o passar dos anos, principalmente pela elevação do preço do asfalto, do material betuminoso, que ele é em dólar, esses custos se igualaram. Tá? Porque é muito complicado você fazer um pavimento mais caro e ter que justificar que você vai ganhar ao longo da manutenção, que ele torna-se mais barato com o tempo. Tá. Hoje eles estão em preços equivalentes, então tornou-se muito mais fácil fazer, e com isso você tem também empresas que executam esse tipo de serviço. Como ele era muito pouco difundido no Brasil, você tinha poucas empresas com tecnologia suficiente para fazer esse tipo de obra. Hoje já existe. E por curiosidade, são as mesmas empresas que fazem o asfalto ou são empresas novas que estão chegando no mercado? Pode ser. Lá foi formado um consórcio com 3 empresas. Elas se associaram, detêm a atestação técnica para execução desse tipo de obra e venceram a licitação, foram contratadas. Mas pode sim ser a mesma empresa, desde que ela tenha atestação. Então vamos encher essa cidade de concreto, hein, presidente? A ideia é fazer novas vias, sim. Né? Tem alguns estudos já para fazer em outras vias importantes. Muito bem, muito bem. 8 horas e 59 minutos, a gente está estourando o nosso tempo. Este foi o Exídio Santos, presidente da TerraCap, que gentilmente atendeu ao nosso convite e veio ter essa conversa esclarecedora para você, ouvinte do Nova Manhã Brasília. Presidente, antes de me despedir do senhor, quero te perguntar se tem mais alguma coisa aí na sua colinha que o senhor trouxe que é importante o senhor destacar para o nosso ouvinte. Por favor, fique à vontade. Eu gostaria de destacar um lado social da TerraCap também. A TerraCap é vista como uma empresa que tem muito patrimônio e não é só isso. Vou te dar um exemplo de todas essas áreas que são disponibilizadas para residências de interesse social, que isso é tudo coordenado pela CODAB. A TerraCap já disponibilizou mais de 7 mil lotes à CODAB para que ela possa empreender e essa população de baixa renda tenha a sua residência também. A TerraCap disponibiliza toda essa área. Em todo o DF? Todo o DF. Isso é muito gratificante para a gente. Legal. Outro exemplo, aí, no auge da pandemia, precisava-se fazer uma expansão no Hospital de Samambaia. E isso a toque de caixa, né? Como é que foi desenhado isso no GDF? Foi desapropriada uma área anexa ao hospital. A TerraCap indenizou essa área que foi desapropriada e numa ação lá do vice-governador à época, Paco Brito, governador Ibanez, junto à iniciativa privada, foi construído ali um anexo do hospital com recurso privado
e pôde atender essa população que precisava muito de atendimento ali à pandemia do Covid-19. Isso é muito gratificante para a gente também. Isso ficou para sempre ficou ou foi provisório? Sempre. Não, ficou. Tá lá. Ficou. Ótimo. Foi anexado ao hospital, incorporado ao hospital. Bacana. Então, também isso é uma ação social muito gratificante. Claro, maravilha. Esse foi Izídio Santos. Izídio, muito obrigado pela sua presença aqui, por essa bacana entrevista com o nosso ouvinte da Nova Brasil FM. Volte sempre, os microfones estão abertos para todas as novidades aí da Terra Cap que interessam ao nosso ouvinte. Eu que agradeço pelo convite, Diego, aos ouvintes. Espero poder ter contribuído, levado alguma informação e levar o nome da Terra Cap. Mostrar que a Terra Cap não só vende lote, mas ela reinveste muito no Distrito Federal e atua muito na área social também. Que bom. A gente tem recebido aqui muitos secretários de Estado, eu tenho repetido isso, o nosso ouvinte já sabe, a gente vai ajudar cobrando e criticando quando precisar ser criticado, que esse é o nosso papel da imprensa aqui também. A gente ama a cidade, por isso que a gente quer o bem, e quem quer o bem às vezes dá uma cutucadinha também quando é preciso, presidente. Isso é bom, toda crítica, quando ela é justa, ela contribui muito. Às vezes uma pessoa de fora vê alguma coisa que a gente no dia a dia não está vendo, isso é muito importante também. Muito bem.